As sanções ocidentais deveriam acabar rapidamente com a indústria petrolífera russa. Com cada medida econômica aprovada, o petróleo da Rússia deveria se tornar mais difícil de vender. Assim, impediria Vladimir Putin de obter recursos para financiar a guerra na Ucrânia. Mas não foi isso que ocorreu. Sanções continuam, mas a Rússia segue vendendo petróleo. Isso deve mudar por causa da Ucrânia. A Rússia está estagnada, já que as sanções aéreas da Ucrânia têm mais efeito que as sanções tradicionais do Ocidente. O que são sanções aéreas? Drones de longo alcance, dezenas deles, lançados pela Ucrânia no último mês contra refinarias russas para destruir instalações e incendiar produtos petrolíferos. Esses ataques, que têm ocorrido constantemente ao longo de agosto, mas também têm sido um destaque da estratégia da Ucrânia desde 2024, são projetados para enfraquecer gradualmente o exército russo. Ao remover a fonte de combustível da Rússia, falamos literal e metaforicamente. O petróleo refinado é essencial para que soldados russos mantenham unidades mecanizadas ativas. Claro, mas também é o principal combustível que a Rússia possui e exporta para outros países. E graças às sanções aéreas da Ucrânia, a Rússia tem menos desse petróleo para vender do que em qualquer outro momento durante a guerra. Levamos você para Saratov, às margens do rio Volga. Saratov é uma das principais regiões industriais da Rússia e abriga uma refinaria de petróleo. Isso é essencial para o esforço de guerra russo e o abastecimento doméstico de combustível. Esta é uma oblast que está entre as mais ricas da Rússia em termos de recursos naturais e industriais. Também é um centro de cultura e ciência, com 3 universidades, 6 institutos da Academia Russa de Ciências, 19 de projetos e 21 de pesquisa. Saratov também é um dos alvos que a Ucrânia atingiu repetidas vezes em agosto. Diferente da Rússia, que atacou universidades e institutos de pesquisa, dizendo serem alvos militares. A Ucrânia concentrou todas as suas sanções aéreas em um único local. A refinaria de petróleo Kuibychev, da Rosneft, opera ao sul da cidade de Samara. Em 31 de agosto, a Ucrânia finalizou um mês de ataques a refinarias com outro golpe na Kuibychev e sanções aéreas contra torres de craqueamento. A refinaria necessita de torres de destilação e alguns reservatórios de óleo. A Rússia disse que o ataque fracassou, segundo o Kiev Post. Todos os drones foram abatidos e a refinaria teve só danos leves pelos destroços. Esse refrão é tão comum que virou clichê quando a Ucrânia lança sanções aéreas. Drones ucranianos atingiram alvos, segundo Rússia. Só sobrou destroço. Faz pensar como seriam poderosos os drones da Ucrânia se atingissem alvos diretamente, e se alguma dessas histórias fosse real. As alegações da Rússia nunca são verdadeiras. Sempre que falam em destroço, é porque drones ucranianos atingiram os alvos. Esse também foi o caso na refinaria Kuibychev. O Kiev Post relata que as redes sociais logo divulgaram a verdade, mostrando explosões e um grande incêndio compartilhados pelos moradores de Samara. O satélite europeu Pleiade confirmou, dias após o ataque, com imagens que mostravam grande incêndio e danos pela fumaça na principal torre de craqueamento da refinaria. 2 reservatórios de óleo da refinaria foram atingidos e pegaram fogo. A refinaria Kuibychev foi totalmente desligada, assim como outras refinarias em agosto. Agora, isso pode parecer apenas mais uma história sobre um ataque de drone ucraniano contra uma refinaria de petróleo russa. E de fato é. No entanto, a verdadeira história aqui não é o ataque em si, mas o impacto que ele teve sobre os russos comuns. Veja, Kuibychev é uma refinaria importante. Quando totalmente operacional, ela processa 7 milhões de toneladas de petróleo por ano, cerca de 140 mil barris diários segundo o Pravda. O Kiev Post diz que isso representa cerca de 25% da capacidade total de refino da Federação Russa. Esse valor é mais significativo do que a porcentagem indica. Aqui começa a verdadeira história. Em Samara, região considerada rica pelo Kiev Post e com cerca de 33 milhões de habitantes, as sanções aéreas da Ucrânia já têm grande impacto. O que preocupa o povo de Samara não são os incêndios ou o cheiro de óleo queimado, mas a falta de combustível.
Moradores relatam falta grave de diesel, com bombas de gasolina 92 e 95 octanas vazias em quase todos os postos da região. Isso é intencional, tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia. A GP Vimpol causa a escassez interna. A GP Vimpol, importante distribuidora russa de combustíveis em Saratov e regiões próximas, anunciou que seus caminhões não podem mais entregar produtos a clientes regionais. Centenas de atacadistas locais e postos de gasolina foram afetados por condições inevitáveis, segundo o Kiev Post. Essas condições envolvem torres de craqueamento e reservatórios de óleo em chamas. E é nesse ponto que entra o projeto da Ucrânia. As sanções aéreas ucranianas obrigam os distribuidores de petróleo russos, antes com suprimento farto, a tomar decisões difíceis. Os produtos de petróleo refinado que não queimam são destinados ao exército russo ou à população? Com a invasão da Ucrânia por Putin em curso, só há uma resposta para isso. E o russo médio agora vai começar a sentir o aperto, exatamente como a Ucrânia planejou. A situação em Samara reflete o que ocorre em toda a Rússia, enquanto as sanções aéreas da Ucrânia seguem eficazes. A escassez de combustível dentro e fora da Rússia está se tornando algo cotidiano. A revista The Economist destaca os motivos em artigo de 3 de setembro. As sanções aéreas da Ucrânia já afetam até 20% da capacidade de refino de petróleo da Rússia. Diz que cerca de 40% dos ataques de longo alcance da Ucrânia em 2025 miraram refinarias, causando à Rússia perdas de mais de 1 milhão de barris diários de derivados de petróleo, como gasolina e diesel. O impacto está sendo sentido nos postos de combustíveis em toda a Rússia. O impacto está sendo sentido com os postos de combustíveis ficando sem gasolina e filas para abastecer em várias partes do vasto país. O preço do combustível no atacado subiu 54% desde o início do ano e atingiu recorde, segundo The Economist, devido ao desequilíbrio de oferta e demanda causado pela Ucrânia. Para muitos, o abastecimento já não existe mais. Quando existe, precisam pagar caro por um produto que só aumenta de preço, sem sinais de parar. Mais preocupante para a Rússia é a perda de receita causada pela falta de derivados de petróleo. Os primeiros 7 meses de 2025 registraram um déficit estatal da Rússia de 614 bilhões de dólares, como aponta a The Economist. Esse déficit está cada vez mais difícil de compensar, pois a Rússia está ficando sem o produto que costuma vender para recuperar os milhões gastos na guerra. Esse é o efeito esperado das sanções do Ocidente. As sanções aéreas da Ucrânia estão causando isso. Mesmo assim, a Rússia justificará as faltas internas como necessárias para manter o combustível na linha de frente. Algum desconforto em casa é um preço baixo a pagar, para garantir que as tropas russas tenham recursos para manter ofensivas e defender territórios ocupados na Ucrânia. Esses soldados também não recebem produtos refinados de petróleo. Em 1º de setembro, a United 24 noticiou que os ataques ucranianos a refinarias já causam falta de combustível nos territórios ocupados, como ocorre em várias regiões da Rússia. Na região de Luhansk, que a Rússia diz controlar, 99% dos relatos apontam falta de bombas de combustível AI-92 e AI-95. Filas com centenas de pessoas foram vistas em Luhansk e Donetsk. Segundo o Kiev Post, imagens geolocalizadas mostram que eram para combustível, cada vez mais escasso. O Ministério de Combustível e Energia de Luhansk citou interrupções no fornecimento, estoques esgotados e alta demanda recente. United 24 diz, tradução, a Ucrânia está destruindo todo o petróleo refinado que deveria chegar a Luhansk. Segundo a United 24, faltas semelhantes ocorrem na Crimeia ocupada e em Zabokalsk Krai. Ambos tiveram que adotar programas de racionamento semelhantes aos da União Soviética. As Ilhas Kurilas estão ficando sem recursos, assim como Primoja. Há relatos de faltas em Khabarovsk, na Rússia, a 6.000 quilômetros a leste, e em vários distritos russos no Oceano Pacífico. Sinais de falta de combustível foram vistos em Vanino e Sovetskaya Gavan, cidades portuárias com acesso ao Mar do Japão. Isso mostra que o ocorrido em Samara não é um caso isolado causado por uma única paralisação de refinaria. Isso faz parte de um padrão, o mais recente de uma série de escassez que estão sendo criadas. A Ucrânia assumiu o controle com sanções aéreas.
O que ocorre é um grande jogo de causa e efeito. A Ucrânia ataca refinarias russas com drones de longo alcance, forçando seu fechamento e, às vezes, atingindo depósitos de óleo refinado. Aí está a causa. A Rússia enfrenta grave escassez de combustível interna e nos territórios ocupados, devido a um estrangulamento no suprimento que não esperava. A tática está funcionando. A embaixadora da União Europeia na Ucrânia, Katerina Matanova, afirma que esses ataques parecem ser a única forma de obter resposta de Moscou. Neste momento, há filas por gasolina na Rússia, porque os ucranianos, com seus ataques profundos, conseguiram interromper as entregas de petróleo, disse Matanova ao Político. Esse tipo de pressão funciona, só precisamos continuar sem nos distrair. Esse tipo de pressão não é novidade em 2025, apesar das conquistas da Ucrânia. Em agosto, segundo o Medusa, a Ucrânia fez ao menos 81 ataques a instalações petrolíferas russas. Em 2024 são 6 ou 7 por mês. Um número impressionante mostrando isso. Na Ucrânia, já é comum assumir sanções por conta própria com drones de longo alcance. No entanto, esses ataques a refinarias em 2024, assim como os que ocorreram durante o primeiro semestre de 2025, não foram suficientes para causar o tipo de escassez de combustível que estamos vendo agora. Por quê? Em parte, é pelo volume. Em agosto de 2025, a Ucrânia atingiu mais refinarias russas do que em qualquer outro mês. Segundo o Independent, entre 2 e 24 de agosto, a Ucrânia atacou a infraestrutura petrolífera russa pelo menos 12 vezes. Em agosto, houve outros ataques, incluindo o de Samara, que já discutimos no vídeo. Em agosto, a Ucrânia provavelmente mais que dobrou a média mensal de ataques em relação à frequência contra refinarias em 2024, mostrando que atinge a Rússia com mais frequência do que antes. A Reuters acrescenta que o ataque da Ucrânia afetou 10 refinarias de petróleo da Rússia até 25 de agosto, levando a uma queda de 17% no refino na época. Embora esse número agora pareça estar mais próximo de 20%, de acordo com o dado do economista que compartilhamos anteriormente. Mais ataques levam ao fechamento de refinarias e destruição de mais petróleo russo. Tudo faz sentido. Além disso, a Ucrânia também intensificou ataques às refinarias russas. A Ucrânia mudou sua estratégia de ataques a refinarias em 2024, surpreendendo a Rússia. Antes, a Ucrânia atacava uma refinaria e depois a deixava de lado, concentrando ataques futuros em outros alvos. Mas em agosto, e provavelmente até o fim da guerra, a Ucrânia age de forma diferente. Ela ataca uma refinaria e repete o ataque dias depois. Novamente, a ideia é impedir que a Rússia faça os reparos necessários para colocar essa refinaria em funcionamento. E é por isso que há tantas faltas hoje em dia. Analisamos essa estratégia em um vídeo sobre o que a Ucrânia faz. Confira para saber mais. Essa combinação de táticas de ataque de alta frequência e evoluídas resulta no que vemos hoje, o fornecimento restrito causado pela queda na produção das refinarias. E podemos ver esse último problema nos números. O Kiev Post relata que, segundo a Reuters e a Agência Internacional de Energia, o processamento de combustíveis fósseis da Rússia caiu de cerca de 48,50 para 45,47 milhões de barris por dia de julho a agosto. Novamente, isso pode parecer uma mudança pequena, mas já se provou ser mais do que suficiente para criar escassez em toda a Rússia. Agora, a Ucrânia vê o impacto de seus ataques e deve focar ainda mais em sua nova estratégia. As refinarias que a Ucrânia já atingiu em agosto vão ser atingidas novamente, e parece que não há nada que a Rússia possa fazer a respeito. Vamos retomar um termo já citado no vídeo, sanções voadoras. Não usamos esse termo por ser chamativo, mas por quê? Os ataques da Ucrânia às refinarias são literalmente uma tentativa do país de fazer o que as sanções do Ocidente não conseguiram fazer. Quando Putin invadiu, o Ocidente e aliados da Ucrânia, como o Japão, responderam com milhares de sanções. A Rússia enfrenta 23.960 sanções, número superior ao registrado antes da guerra, segundo Castellan. Isso mostra que o Ocidente realmente levou a sério o uso dessa poderosa punição econômica. O problema é que as sanções aos produtos petrolíferos russos foram problemáticas desde o início.
Um desses problemas era uma brecha que a União Europeia só começou a tratar em julho de 2025. Segundo a Global Trade Review, as sanções ocidentais normalmente proíbem a compra direta de petróleo russo, o que é positivo. Mas o que elas não proibiram foi a compra de petróleo ou derivados de petróleo de países que ainda estão comprando petróleo russo. Turquia e Índia seguiram grandes compradoras de petróleo de Putin durante a guerra. Ambos venderam derivados de combustível ao Ocidente, especialmente à União Europeia, sem preocupação sobre sua origem. A Rússia pode vender petróleo bruto ou refinado a esses países, usando sua frota fantasma para o transporte. O país que recebe o petróleo atua como intermediário, revendendo-o para o Ocidente com lucro. Todos ganham nessa situação. Bem, quase todo mundo. A Ucrânia, que depende do Ocidente para cumprir as medidas econômicas projetadas para punir a Rússia, é a grande perdedora nessa história. Não podemos esquecer que a União Europeia seguiu comprando petróleo russo por contratos anteriores à invasão da Ucrânia por Putin. O Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo destaca que a União Europeia gastou mais com petróleo russo em 2024 do que com ajuda militar à Ucrânia. A diferença foi bastante grande, 255 bilhões de dólares em petróleo contra 218 bilhões em ajuda. E o fato dessas compras estarem acontecendo levou a Ucrânia a perguntar: o que está acontecendo afinal? Por que seus aliados ainda financiam a Rússia comprando petróleo? Sabendo que estão fazendo isso a tal ponto que praticamente anulam a ajuda que está sendo enviada para a Ucrânia? A Ucrânia deixa claro o que pensa dos países que compram petróleo da Rússia. Poucas semanas depois de Putin iniciar sua invasão, a Ucrânia já estava alertando o resto do mundo para não comprar o petróleo da Rússia, caso quisessem ver a defesa ucraniana ter sucesso. Em abril de 2022, Oleg Ustenko, principal conselheiro econômico da Ucrânia, deixou tudo claro. Europeus acham que podem nos ajudar, e realmente são grandes amigos. Eles não percebem que, ao dar esse dinheiro a Putin, financiam sua máquina militar. Eles usam esse dinheiro para nos matar e cometer atrocidades como em Bucha, disse Ustenko. Mesmo assim, outros países, incluindo membros da União Europeia, seguiram comprando petróleo russo, direta ou indiretamente. Então, as sanções aéreas da Ucrânia e a estratégia de atacar refinarias, das quais eles são a parte mais importante, estão corrigindo as falhas das sanções do Ocidente. Afinal, se as refinarias da Rússia estão sendo fechadas, ninguém pode comprar os produtos de petróleo que ela está produzindo. É um caso de, se não fizerem, faremos pela Ucrânia. E pode-se argumentar que suas sanções aéreas conseguiram mais em 1 mês de ataques do que as sanções ocidentais ao petróleo conseguiram em 3 anos e meio. Então, o que acontece agora? O New York Post disse, em 2 de setembro, que os Estados Unidos da América agora estão pressionando a Europa a parar completamente de comprar petróleo russo. O jornal cita um alto funcionário da Casa Branca dizendo que os Estados Unidos da América querem que a Europa apoie as sanções e pare de comprar petróleo russo. A Ucrânia certamente ficaria feliz em ver isso acontecer, mas não houve nenhum comentário oficial sobre essa suposta pressão, nem da Casa Branca, nem de nenhum país europeu. Mesmo que a Europa diminua as compras de petróleo, pode ser tarde. A TBS News afirma que as sanções não conseguiram impedir o fluxo de energia russa. Segundo o canal, o tempo e o uso excessivo estão enfraquecendo o poder das armas financeiras dos Estados Unidos da América e Europa. Ela aponta para um teto de preço fraco sobre o petróleo russo. A frota paralela criada por Putin para driblar sanções é o principal motivo dos resultados decrescentes da estratégia ocidental. Se não há retorno nessa questão, só resta uma opção: mais sanções aéreas. A Ucrânia provou que sua versão das sanções funciona e sabe que as defesas da Rússia contra seus drones não são fortes o suficiente para impedir os ataques da Ucrânia. A falta de combustível já ocorre na Rússia e nos territórios ucranianos ocupados. Independente das sanções do Ocidente, a Ucrânia seguirá com esses ataques. Isso mostra que a escassez atual é só o início de uma situação que tende a piorar muito para a Rússia. Para piorar a situação da Rússia, enquanto as sanções aéreas da Ucrânia causam estragos em suas refinarias, o regime de Putin está se devorando por dentro. Uma guerra eclodiu entre o Serviço Federal de Segurança e os generais militares da Rússia, e isso pode ser suficiente para fazer a própria Rússia desmoronar. Confira nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para receber novidades da guerra na Ucrânia. Obrigado por assistir.